Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, minha querida, meu querido, que nos dão a alegria da companhia nesta manhã de sexta-feira, para mais esta devocional. Olha, que Deus abençoe muito a sua vida, que você, a sua casa, a sua família sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Aproveita que você está aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Vida em Niterói. Deixe ali o seu like, ative o sininho para ser notificado de novas publicações. E se ao final deste vídeo você lembrar de alguém que pode ser abençoado por ele, então você compartilhe, você encaminhe, para que essa vida também receba a reflexão dessa manhã, tá bom? Hoje nós vamos refletir num texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 15. E a Bíblia diz assim para a gente: Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao meu e ao seu coração. Aqui nós temos um momento muito marcante e importantíssimo na vida de uma pessoa, na verdade, um momento que seria diferencial, um ponto de recomeço para a vida do Pedro. De Pedro. Pedro, sim, aquele que usara da sua espada para arrancar a orelha de um soldado, Malco. Pedro, que negara a Jesus 3 vezes, depois de ter sido avisado pelo próprio Senhor que ele o negaria, que passou por momentos tão difíceis depois disto, depois daquele episódio, e agora Jesus encontra-se com seus discípulos, encontra-se com Pedro, e há aqui um momento de restauração da vida de Pedro. Por alguns motivos Jesus faz isso. Primeiro, porque Jesus não havia desistido de Pedro. Quem sabe Pedro houvesse desistido de si mesmo, mas Jesus não havia desistido dele. Uma outra questão importante é que havia um fio solto nessa relação que poderia comprometer a fé daquele homem dali por diante. E ele precisava ser restaurado. Então Jesus trata com ele na mesma intensidade ou na mesma quantidade das vezes da sua negação. Assim como ele negara Jesus 3 vezes, Jesus o fez afirmar 3 vezes que o amava. Mas há uma coisa muito curiosa e importante aqui nesse texto que serve para todos nós. Muitas coisas, mas eu quero destacar. Nessa conversa entre Jesus e Pedro para a restauração da vida de Pedro, Jesus se preocupa com 2 coisas. A primeira delas era saber se Pedro o amava. A segunda delas era passar para Pedro uma missão: cuidar dos seus rebanhos. Ou seja, assim como Jesus não estava desistindo de Pedro, ele estava se certificando se a motivação que havia no coração de Pedro era a motivação correta para o servir, cumprindo a missão de pastorear o seu rebanho, aqueles que ainda creriam no Senhor. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que assim como Jesus não desistiu de Pedro, a despeito de muitas pessoas terem desistido de si mesmas, ele não desistiu de você.
Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nenhum de nós. E o que mais importa para ele não é saber as nossas explicações sobre os problemas e os erros que cometemos, como, por exemplo, as explicações que Pedro teria para dar acerca do seu comportamento e das suas negações. Isso sequer é tocado por Jesus. Ou seja, ele não está preocupado em saber das nossas justificativas e das nossas explicações. Ele está preocupado em saber se nós o amamos. E uma vez que ele não desiste de nós, e ele tem de nós a confissão do nosso amor, ele então tem um ministério, ele tem uma missão para cada um. No caso de Pedro, ele estava dizendo: preciso que você pastoreie as minhas ovelhas. Cada um de nós tem de Jesus um ministério específico, para o que é necessário, antes de qualquer coisa, que o amemos e que acreditemos que mesmo que tenhamos desistido de nós, ele ainda não desistiu de nós. Portanto, existe um ministério pela frente a ser vivido. Existem funções a serem desempenhadas. Existem pessoas a serem abençoadas por você, se você declarar para Jesus que você verdadeiramente o ama e que acredita no plano que ele tem para a sua vida. Você confia nisso e consegue acreditar nisso? Eu quero orar por você nesse sentido, para que hoje, nesta sexta-feira, seja, como foi naquele dia para Pedro, um dia de recomeço e de restauração para você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu suplico a tua misericórdia para todos nós. E, Senhor, não queremos apresentar a Ti desculpas. Queremos apenas declarar que o amamos e somos gratos porque o Senhor não desistiu de nós. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenham vocês um ótimo final de semana, viu? Tenham uma sexta-feira abençoada. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Bom dia, vida! Bom dia, vida!